Então hoje vamos falar de um assunto que muitas pessoas têm usado a internet para divulgar uma opinião que eu acho completamente equivocada. Eles dizem que você tem que se afastar das amizades tóxicas. Só que ninguém define o que é a amizade tóxica. Vou puxar esse assunto mais adiante. Veja só, quem nos dá fundamento de vida, quem nos dá a ideia do que é certo e errado, não é o ego de cada um que vem a falar uma ou outra meia-verdade, que acaba se mostrando mentira por inteira. E nesse tema, eu vi que até padres, aqueles vaidosos cantores, que se dizem padres, entraram na onda de falar que você tem que se afastar dos tóxicos, amizades tóxicas. Gozado que eles usam a palavra amizades para chamar de amizades tóxicas. Então vamos nós. Jesus, através dos seus simples fundamentos, que não são sugestões ao ego, são fundamentos, ele diz que nós devemos amar a todos como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Quando ele fala a Deus acima de tudo, se Deus é quem nos criou, nós somos como células de um mesmo corpo que ele criou. Então não tem cabimento imaginar que você vai conseguir progredir se não se preocupar com a célula do lado, porque você faz parte da mesma pele, faz parte do mesmo organismo. Você vai ter que ser condescendente, amável, não se importar com agressões. Não estou falando isso. Cada um que receba o comportamento, as trocas de atitude que mereçam. Mas evitar, afastar, de forma alguma, e isso é dar poder ao ego que quer julgar. Jesus falou, não julgue para não ser julgado. Então, conclusão, se você veio numa família, nasceu de cesariana todos os filhos, cada um puxou uma personalidade diferente, um ego com elementos opostos. Quem serão amigos? Ninguém. Por quê? Porque egos semelhantes formam amizades, porque as pessoas falam a mesma língua, cada elemento tem uma linguagem, falando-se a mesma linguagem, tem afinidade, a afinidade leva à amizade. Do contrário, leva ao que se chama de desafeto, e muitos chamam de inimigo. Aí eu pergunto, um desafeto, uma amizade torta, porque não é favorecido por egos semelhantes, pode ser considerado como uma amizade tóxica? Dentro da mesma família, vamos imaginar, pode ser em qualquer sociedade, mas vamos lá, dentro da mesma família, que foi programado antes de vir, para que essas almas se encontrassem, para resolver problemas do passado, problemas de vidas passadas, pendências de vidas passadas, e resolveram se encontrar nessa existência para resolver essas pendências. Aí chega um padre, ou qualquer outro que se diga filósofo, ou qualquer outro que se diga entendido, psicólogo, e fala, se afaste das amizades tóxicas. Como é que você vai se afastar daquele ente familiar que é da tua família, que existe sentimento familiar,
Pode não existir sentimento carnal, pode não existir sentimento de amizade, mas existe sentimento familiar e sentimento que se traz de vidas passadas, que se reuniram nessa existência. Certamente há acordos feitos antes da encarnação. Então, como é que você vai entrar na abobrinha de quem está falando que você tem que ser afastado para favorecer o seu próprio ego? Meu Deus, o diabo da história do Adão e Eva, eu já te mostrei aí, a maçã é o ego. Se você comer dessa fruta, você morrerá. O Adão comeu e não morreu. Para quê? Para mostrar que a maçã é o ego. Se você se embriagar do ego, você morrerá, porque não subirá para a colônia, vai ficar no umbral. Não evoluirá. Vai ficar antes do muro. Muro, tradução de umbral, muro. Santo Deus, essa gente fala... Veja só, eu tenho um amigo psicopata. Eu vou até usar um lado da política para contar da história. Eu tenho um amigo psicopata. Ele é psicopata porque ganhou uma personalidade aonde não quer admitir perder qualquer situação. Então ele não tem vergonha em tentar fazer qualquer coisa para vencer. Se eu ficar cobrando que ele tenha vergonha, eu estou indo contra a natureza dele. Aí eu serei uma besta. Aí eu posso, para o meu amigo psicopata, quando ele estiver me perturbando, tratar ele com grossura para ele acordar, para ele enxergar que eu estou lhe vendo, mas ao mesmo tempo mostrando amizade, mostrando companheirismo, mostrando sentimento? Posso. Eu posso usar de grossura com qualquer um e no momento seguinte rir. Nós estamos no Brasil, nós estamos vivendo uma briga onde a direita, encabeçada pelo Bolsonaro, combate a esquerda encabeçada pelo Lula. O Bolsonaro passa como o grosso, que trata mal os adversários. Não, ele não trata mal, ele trata como deve. Por quê? Porque um psicopata você tem que tratar dessa forma. Porque do contrário ele vai mentir, ele vai enrolar, ele vai fazer historinhas. Tem um termo certo aí que eles passaram a usar para chamar de mentira, não falar que é mentira. Então, você usa de grosseria, faz aquele teatro, como eu cuido dos meus filhos, se eu tiver que dar uma bronca, eu faço um teatro, que eu estou nervoso. Em seguida eu estou rindo. Em seguida o Bolsonaro está rindo. Em seguida, qualquer um que trate um amigo psicopata. Amigo é todos. Deus mandou, ame a todos como a si mesmo. Então não tem um amigo maravilhoso, um amigo pior. Não, todos são amigos. Não existe esse negócio de amizade tóxica. Existe amizades com egos diferentes, mas são as mesmas células. Ame a todos como a si mesmo e Deus acima de tudo, para mostrar que somos o corpo celeste. Somos o corpo divino. Não tenho como eu crescer sem dar a mão para que os outros que estão mais atrasados cresçam comigo. Não tenho eu como querer passar a perna nos que estão na minha frente para crescer mais, porque quando a morte chegar, minha consciência vai me julgar. Caramba! Eu fico vendo um bando de gente falando do ego, em prol do ego de cada um. Sabe, as igrejas não são mais religião de Deus, são religiões do ego. Faça isso que você vai ganhar fortuna, faça isso que Deus vai lhe devolver em dobro. Que materialidade! Meu Deus do céu, o caixão não tem gaveta para levar, não. A morte virá para todos.
Então, pelo amor de Deus, esquece essa história de gente inteligente falando que você tem que se afastar das amizades tóxicas. Não. Todos são irmãos. Todos são células do mesmo corpo divino. Você pode tratar um com mais facilidade e identificação, outro com mais distância ou grossura de momento ou qualquer coisa. Mas não tem como se afastar, não tem como não dar a mão, não tem como não participar para dar exemplo, para jogar semente, para ver se floresce. Bom, então, depois que eu vi até padre falando para se afastar das amizades, porra, padre, brincadeira. Padre é tipo uma pessoa que ganha para a sociedade um comunicador de Deus. Como é que um padre vai falar o que Jesus disse que não deveria fazer? Então, se o padre fala, imagina o psicólogo, imagina o filósofo, imagine o cara que se diz culto. Sabe, uma pessoa com um ego cheio de escorpião, libra, seletivo, lógico, chamando todo mundo de burro, porque eles têm a lógica. Será que eles estão certos em achar que todo mundo é tóxico? Sabe, um virginiano, ou alguém que tenha muito virgem, muito detalhista, gosta de tudo no lugar, vai chamar de tóxicos, de bagunceiros? O altruísta, que vive para servir a todos, quando encontra um egoísta, que isso é definido no mapa. Cada um está na sua etapa de evolução. Então, se um altruísta encontra um egoísta, vai chamar o egoísta de tóxico? Imagina essas situações dentro da mesma família. Mãe, pai, filho, nora, não sei quem. Cada um, através do seu ego, falando mal de uma das partes das células familiares. Que família? Porque estão sendo orientados pelo padre, pelo filósofo, pelo psicólogo. Pelo amor de Deus, ame a todos como a si mesmo e Deus acima de tudo. Assim foi dito, não julgue para não ser julgado. Por quem? Pela sua própria consciência. Quando? Depois da morte. Para quê? Para pular o muro. Porque senão vai ficar antes do muro. Umbral, várias camadas vibratórias. Cada camada tem um muro. Quanto mais leve e justo você for, quanto mais leve, amável, amigo, participante, na medida do possível, eu trato o psicopata com grossura, porque eu estou ajudando ele. Se eu tratar ele com benevolência, ele vai mentir, me chamar de bobo e continuar como é. Se eu tratar ele com grossura, ele vai se alertar, eu devo mexer um pouquinho melhor. Então, eu estou ajudando ele. Então, umbral, cada camada tem um muro. Se você tem uma vibração tal, você chegou na camada tal. Quanto mais leve você ficar, mais perto chega de ser resgatado para as colônias que estão lá em cima numa vibração melhor. Então, ponto final. Não existe amizade tóxica. Não existe esse termo que resolveram inventar. Existe semelhantes, que são seus irmãos, aos quais você deve ajudar. Sabe, quando eu fico no Facebook garimpando pessoas para consulta, onde eu vou poder ajudar, de fato. E eu não cobro tanto pelo meu trabalho. Mas vira e mexe, aparece lá, porque eu entro na página das pessoas, quando as pessoas me dão os dados de nascimento e diz a hora que nasceu, para confirmar essa hora que nasceu, eu entro na página dela e vejo a fisionomia.
Para quê? Para ver na fisionomia se a hora tem a ver. Quando eu entro na página dela e aparece lá um petista, em princípio petista, ou é um psicopata, ou é alguém que não raciocina o suficiente, ou é alguém que está tirando proveito dos que trabalham, porque normalmente não trabalham. Aí eu falo, eu vou perder meu tempo, 40 minutos fazendo um texto, para ver se esse, que certamente não é muito certo da cabeça, vai me servir como alguém que eu vou dar consulta. Num primeiro momento eu vou perder meus 40 minutos nisso, mas de jeito nenhum. Mas em seguida vem a cobrança. É teu irmão. Como é que você não vai servir ao teu irmão? Entendeu? É meio complicado. É meio complicado, completamente complicado, mas você tem que dar amor. Na medida do possível. Tem que dar amor. Ok? Então, não existe tóxico, existem células de um corpo divino. Não existe evolução onde um atropele os outros ou um não puxe os outros. Não existe valores ao ego, e sim valores à espiritualidade que evolui em conjunto. Bom, vou parar de falar que eu já estou me repetindo. Ok? Gostando, dá o like, compartilha, joga pedra, comenta, sei lá, faz o que quiser. Abraço!